Boa noite, senhoras e senhores associados da Cooperalfa e demais familiares, em conexão com o Facebook da Cooperalfa. Tivemos um problema com a plataforma do YouTube, o qual pedimos escusas por essa razão que teve um pouco de atraso. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Me chamo Vilmar José Dal Bosco, atuo na Assessoria de Desenvolvimento Cooperativista da Cooperalfa. Estamos diretamente aqui do estúdio de TV do terceiro andar do prédio administrativo da Cooperalfa em Chapecó. Hoje temos uma palestra muito importante, online, e o tema é sobre qualidade de vida e bem-estar em tempos de pandemia, com o especialista, médico e doutor no assunto, Dr. Marcos Cabreira, direto de Londrina, no Paraná. Hoje vamos deixar um pouco de lado a televisão, até porque temos poucas notícias boas nas últimas semanas. Vamos explorar um assunto de suma importância que agregue um pouco de valor à nossa vida, nesse momento crítico da crise sanitária que se abate sobre a humanidade indistintamente. Mais do que nunca, precisamos de energia vital, psíquica, emocional, para fazermos frente a esses duros tempos de calamidade sanitária da Covid-19, que tanto impacta as nossas vidas. Antes de apresentarmos o nosso palestrante, vamos à mensagem do nosso presidente, o senhor Humilbete, que é um entusiasta do assunto. E hoje vamos abordar nessa noite, como toda a diretoria da cooperativa. Boa noite, presidente Bete. Bom, boa noite a todos. Desculpa ao palestrante, doutor Marcos, pelo acontecido, pelo atraso, mas dizer para o doutor professor Marcos que é um prazer muito grande tê-lo nesse momento e poder transmitir aos nossos colaboradores, aos nossos associados, enfim, a todos aqueles que estão nos ouvindo, porque sabemos que neste momento, depois de um ano de início da pandemia e que ainda se assola sobre a nossa região, tivemos dificuldades de contato com pessoas, ficamos distantes um do outro, os trabalhos fluíram, mas aquele carinho, aquela amizade ficou distante. E mais do que nunca, nós precisamos, num momento como esse, de uma injeção de ânimo para alertarmos para o que ainda está por vir, mas jogando uma semente de ânimo para que quando passar esta fase, nós possamos ter o prazer de nos abraçar, de nos comunicar presencialmente. Eu acho que é um motivo de alegria em poder ter um palestrante de renome e certamente haverá de acrescentar muito na nossa vida, haverá de despertar em nós o quanto que é importante o contato com as pessoas, por mais que a tecnologia tenha vindo para auxiliar nos trabalhos, mas o contato humano, o calor humano é indispensável. E num momento como esse, onde é um momento turbulento, é um momento constrangedor até por tudo aquilo que está acontecendo, não só pela pandemia, mas por ver os nossos governantes, os nossos líderes, que seriam os transmissores do otimismo, ficam brigando por mesquinharia, estão em plena campanha política, um querendo destruir o outro. E eu acho que não é desta forma que o Brasil achará o caminho do bem. E nós, como trabalhadores, precisamos estar de cabeça arejada, de mente sadia, para que, de fato, os dias que estamos vivendo sejam suportados e logo, quando lá na frente passar tudo isso, nós tenhamos o prazer de nós encontrarmos mais vezes e nós abraçarmos e unirmos cada vez mais. Eu tenho certeza que essa pandemia, que está destruindo muitas vidas, que está ceifando vidas, mas ela certamente haverá de deixar para nós um legado do quanto que é importante o calor humano. Então, a todos os associados, a todos os colegas, funcionários da Cooperalfa, tenhamos uma boa palestra e que passamos dessa palestra, de fato, um momento de reflexão, para que, de fato, no dia de amanhã, quando nós retornarmos ao nosso trabalho,
estejamos com a cabeça mais arejada para poder suportar o dia a dia. Um abraço a todos, uma boa palestra ao Dr. Marcos, e tenho certeza que haverá de acrescentar muito em nossa vida e haverá de dar caminhos do quanto é importante, por exemplo, a gente poder viver bem. Não basta ter dinheiro, não basta ter patrimônio, o que precisamos, de fato, é ter o calor humano, ser sensível e, enfim, saber o quanto é importante a nossa vida, valorizarmos mais a nossa vida e desprezarmos um pouco o fator econômico. Uma boa noite, uma boa palestra, que o Menino Jesus nos dê força para podermos suportar este momento e que no dia de amanhã, quando isto passar, estejamos preparados para enfrentar outros desafios que certamente haverão de vir. Mas, por hora, devido ao adiantado da hora também, perdemos 30 minutos. Um abraço a todos. Que o Menino Jesus abençoe a todos nós. Obrigado. Ok, presidente, obrigado pela forte mensagem. Então, nós queremos fazer um agradecimento breve aqui pela equipe da UK Eventos e também que está propiciando a conexão e a transmissão desse evento. E também um agradecimento rápido aos meus colegas da área da Assessoria de Desenvolvimento Cooperativista, que ajudaram a fazer o alinhamento com o tema com o Dr. Marcos, o Gilmir Parisotto, a Maritânia Bagnari e o Eduardo Tecchio. Então vamos à palestra dessa noite. A palestra que nós temos é um tema, não podia ser diferente, uma palestra que vamos falar sobre a qualidade de vida e o bem-estar no transcorrer dessa pandemia. Conhecemos um evento ano passado na BB Previdência. O Dr. Marcos é um médico geriatra, professor do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, com mestrado em Medicina Interna e doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. E é pesquisador no campo da qualidade de vida. O Dr. Marcos vai palestrar cerca de 30 minutos e depois faremos um bate-papo, um espaço aberto para perguntas que podem ser feitas pelo chat após essa explanação de 30 minutos. Então, se sintam todos à vontade. Dr. Marcos, agora é com o senhor. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, né? Fico extremamente feliz, né, de estar com toda a família da Cooper Alpha, né? Queria agradecer a todos vocês por esse gentil convite de estar junto com vocês aí, né? Somos todos brasileiros, somos todos irmãos, e estamos todos vivendo uma situação muito difícil. Como diz o presidente, eu acho que esta pandemia também vai mostrar para a gente o valor de um abraço, o valor do afeto, tá certo? E o valor da energia que nós temos entre nós. Como faz diferença para a gente ter isso entre nós, tá? Então, é isso que nós vamos ter que fazer nesse pós-pandemia. Quero dizer que nós vamos abordar aqui alguns temas relacionados ao bem-estar e à qualidade de vida, tá certo? Principalmente numa fase em que nós estamos com dificuldade de entender o que é uma qualidade de vida, o que é um bem-estar. Então, vamos começar, gente? Vamos começar. Olha só, bem-estar e qualidade de vida, tudo bem. Agora, em tempos de pandemia, as coisas fase da pandemia e nessa fase que nós estamos vivendo. Então, assim, estamos aqui para discutir. E aí, somos capazes de aguentar isso ou não? Né? Quer dizer, você veja que, como bem disse o presidente, nós temos vários desafios que estão sendo colocados nas nossas costas. Muitos desafios. Nós já tínhamos enormes desafios em relação à nossa família. Todos nós aqui somos os mantenedores da família, buscamos uma melhor família, uma família que seja equilibrada, que seja amorosa, unida, afetiva. Também buscamos a condição da saúde financeira, de ter condição
financeira para segurar toda essa dificuldade. Temos também esse grande desafio da saúde, né? Você imagina, hoje, o que a gente faz sem saúde? E a gente está vendo a importância de saúde que a gente tem no nosso mundo. Nós temos também os nossos sonhos, poxa vida. Esse também a gente carrega, esse também pesa nas nossas costas, porque a gente tem expectativas, a gente tem propostas para a gente tem sonhos, a gente quer fazer coisas diferentes na nossa vida e nós temos também preocupações. Quem de nós aqui não tem um montoado de preocupação, de sofrimento, ainda mais num momento como esse? E temos esta pandemia que também faz a gente carregar muito nas nossas costas. Então, gente, é isso que a gente está colocando. Neste momento, as nossas costas estão pesadas, né? E a gente fica pensando, poxa vida, mas não era para ser assim, não era para ser assim, era para ter uma outra característica, era para a gente estar carregando este peso, tá certo? Mas vivendo bem, com disposição e com energia. Vocês sabiam que a natureza proporciona para a gente isso? Quando a gente estuda o corpo humano, a gente sabe que o corpo humano enfrenta grandes desafios. O corpo humano tem uma coisa que chama-se resiliência, e ele consegue viver sobre essa tensão. Mas como fazer, então, para a gente sair de uma situação de sofrimento e passar para uma situação de condição boa? Vamos buscar a saúde, gente. E aí a gente faz a seguinte pergunta: sobre qual saúde nós estamos falando na hora de buscar? Sobre qual saúde? Nós estamos falando de uma saúde física, que é aquela do joelho, que é aquela da coluna, que é aquela da memória, que é aquela do coração, que é aquela do colesterol, que é essa saúde que a gente tem, que a gente acha que só tem a parte física? Ou nós estamos falando de uma saúde emocional, né? Que é o equilíbrio que nós temos, a alegria, o prazer, tá certo? De estarmos com a gente, de estar com vibração, né? De estar mesmo numa situação como essa, difícil para todo mundo, a gente está vivendo com uma certa angústia. Ou nós estamos falando da saúde financeira, essa que toda hora nos vem preocupação. Quem de nós aqui não tem muito mais, não é verdade, uma preocupação exagerada com a parte financeira? Quanto, né? Quanto que a gente muitas vezes hipertrofia essa questão financeira, como bem disse o presidente. Olha, gente, talvez a saúde não seja só essa questão financeira. E talvez a gente não tenha que colocar todas as nossas fichas numa só. Mas é dessas 3 saúdes que a gente precisa para estar bem. E para quem que nós vamos pedir para que a gente tenha essa boa saúde? Quem que são os gestores dessa saúde? Vocês vejam que a Cooperalfa, ela faz de tudo para nos orientar, para nos conscientizar, para transformar a realidade nossa, mas ela não consegue fazer sozinha, ela não consegue intervir diretamente nessas 3 saúdes. Sabe por quê, gente? Quem é o grande gestor dessas 3 saúdes? Nós mesmos. Nós mesmos somos gestores dessas 3 saúdes. Nós mesmos temos que buscar isso com todo o nosso esforço, com todo o nosso empenho. E aí eu quero começar fazendo uma lista do que é a saúde, do que a ciência acha que a saúde, a nossa saúde depende. Eu já tinha que dizer para vocês, eu sei que muitos de vocês já jantaram, já comeram, mas eu digo para vocês, a dieta é fundamental nesse momento para a gente ter qualidade de vida e ter saúde física. E realmente é uma dieta onde a gente possa ter carboidratos numa certa proporção, não exageradamente. Podemos exagerar, sim, nas frutas e nas verduras. Podemos nos preocuparmos em comer proteína. A proteína é importantíssimo para a nossa saúde, dentro de uma proporção ideal aí de 25% a 30% das nossas calorias. Também temos que ter os leites e os derivados, são fundamentais para nosso equilíbrio, e as gorduras vegetais, um pouco de gordura animal. Então, vocês vejam que a dieta é muito importante. Agora, gente, é esse cara aí, é assim que a gente consegue ter qualidade de vida e bem-estar? É dessa maneira que nós estamos vendo esse nosso amigo, né? Esse indivíduo vai ter saúde, bem-estar, hoje e para frente? Certamente não. Por quê? Porque o organismo físico precisa de atividade física. O físico precisa se movimentar.
Diferente de uma máquina que envelhece muito quando usa, o corpo humano não. O corpo humano não envelhece muito quando é muito utilizado, ele fica melhor. Isso é muito importante. Então, nós já vimos que comida é importante, exercício é importante, e nós vamos falar de uma outra coisa importante: dormir. Dormir. A gente sabe hoje que a gente tem que dormir em torno de 7, 8 horas. E quem insiste em dormir menos, porque acha que tem que trabalhar, o que vai acontecer? Vai ter mais obesidade, vai ter mais problema de coração, vai ter mais problemas neurológicos. E quem acha que tem que ficar dormindo muito? Quem acha que tem que ficar dormindo muito, o que vai ter? A mesma coisa. Então, você vê que interessante, gente. O sono, ele é interessante, ele precisa ser quantificado com equilíbrio. Aliás, como tudo na vida tem que ter equilíbrio. Isso é uma coisa importante para a vida da gente. Mas sabe por que o sono é tão importante? Quando a gente está dormindo, a gente acha que a gente só está descansando. A gente está dormindo, a gente acha que nada está acontecendo com a gente. Não, olha só, é neste momento que nós estamos dormindo que o nosso coração está fazendo a sua toalete, o nosso pulmão está melhorando a nossa circulação, o nosso cérebro está ficando melhor. Então é muito importante que a gente tenha qualidade de sono. Mas não é só isso, né, gente? Olha só o que a ciência descobriu de um tempo para cá. Olha o que a ciência descobriu de um tempo para cá. Que nós tínhamos uma chance maior de ter morte, de morrer antes, se a gente morasse numa cidade poluída. É verdade. Pessoas que vivem numa cidade com poluição morrem antes. Pessoas que fazem mal o tratamento da pressão alta morrem antes. As pessoas obesas morrem antes. Os indivíduos que são preguiçosos, que não fazem exercício físico, morrem antes. Olha só o tabagista, gente, como morre antes, gente. O tabagista morre bem, muito mais. Então, se são fatores de risco, já que a gente conhecia há muito tempo, e a ciência não tem dúvida disso. Mas olha esse outro que mata mais do que o fumante, morre mais cedo que o fumante. É isso que a medicina descobriu e que eu queria dividir com vocês. Sabe quem é? Quem tem pouco relacionamento social. É isso que o nosso presidente disse agora. Estamos sentindo falta de encontrar com as pessoas. Estamos sentindo falta de abraçar com as pessoas. E é verdade, porque o relacionamento social, ele impacta na nossa saúde. E é verdade, o relacionamento social, ele é um remédio, gente. Sabe por quê? Porque isto é ruim. A solidão. E nós estamos vivenciando um grande momento de solidão. Por isso que a gente tem que agradecer a Cooperalfa de estar proporcionando essa rede que nós estamos nesse momento. Porque, de uma certa maneira, mesmo na frente de um computador, nós estamos olhando para o olho de... Importante. Então, gente, vocês vejam, quando vocês viram lá que o geriatra vinha falar para vocês sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, eu tenho a impressão que vocês esperaram que o geriatra fosse falar o nome de algum remédio, que o geriatra fosse falar o nome de alguma receita, de algum tratamento. E o primeiro remédio que eu falo que faz diferença para a nossa vida é esse: ter amigos. Ter amigos é o primeiro remédio que a gente vai ter nesse momento. Tá certo?
prazerosas, quando faz caminhada, quando brinca com os netos, com os filhos, e a gente fica endorfinizado. O cérebro da gente produz a ocitocina, gente. A ocitocina é um negócio interessante, porque ele é o hormônio do beijo. Quando você beija, você aumenta a ocitocina, que melhora a sua alegria, a sua energia. Só que eu quero chamar a atenção que não é só do beijo, o abraço também. E logo esse abraço que está te custando tão caro para a gente. Né? Esse abraço que a gente já está há um ano sem poder ter ele livre para o outro. Então você veja que é difícil ter um cérebro feliz nesse momento. E aí a gente fica pensando em possibilidades de fazer com que essa saúde emocional melhore. Eu queria apresentar para vocês um remédio interessante também. O segundo remédio, o primeiro foi ter amigos, o segundo remédio é o lazer. O lazer, gente, olha que bacana. O lazer é um baita de um remédio. Quando a gente tem um lazer equilibrado, a gente consegue melhorar esse desânimo. E eu não estou falando de lazer aqui, um lazer de viajar para o exterior ou de viajar para a praia. O lazer pode ser conversar com os amigos, receber os filhos em casa, receber amigos em casa. Lógico que agora a gente está muito difícil. E agora nós estamos muito difícil por muitas coisas. E estamos muito difícil por conta da pandemia, gente. Como é ter bem-estar numa fase de pandemia? Como é ter bem-estar nessa fase tão difícil das nossas vidas? Nós estamos aqui, a gente se solidariza. Quando a gente vê que o pessoal de Chapecó está sem leito para UTI, quando a gente vê que o pessoal de Manaus está sem leito, o pessoal de São Paulo está sem leito, o Sul todo está sem leito. Isso é muito angustiante, saber todos os dias que irmãos nossos perdem a vida por conta de um vírus que poderia ser evitável. Mas esse vírus também, essa pandemia, gera uma mudança de comportamento na gente. Poxa vida, eu comia tão bem, agora na pandemia não estou comendo bem. Poxa vida, eu fazia exercício, agora na pandemia não estou fazendo exercício. Poxa vida, eu dormia tão bem e agora não estou dormindo bem, estou até tomando remédio para isso. Poxa vida, eu era tão feliz junto com as pessoas, e agora eu não consigo ter o contato das pessoas, gente, como é difícil. E é isso que é o desafio, gente. Vamos batalhar, vamos entender que esses são elementos fundamentais na nossa vida. Com pandemia ou sem pandemia, a gente não pode abrir mão. E Deus dá para a gente uma capacidade muito grande da gente vencer esses desafios. E a gente viu agora que esse bem-estar que a gente tem, ele tem, então, três condições básicas. Nós vimos que tem uma alimentação, nós vimos que tem o exercício e nós vimos que tem o afeto. Você veja que essa é a receita de uma vida boa e é assim que a ciência acha que pode estar o segredo de uma felicidade. E para isso, gente, a gente sempre fica na dúvida o quanto que o dinheiro vai deixar a gente na mão, o tanto que o dinheiro vai deixar a gente menos feliz ou mais feliz. Vale a pena, nesse momento, onde se vê sofrimento, se vê enfrentamento de grandes problemas, a gente reavaliar o apego que a gente tem às questões materiais, ao apego que a gente tem, o quanto que as coisas me tocam a alma, o quanto que as coisas me tocam o bolso. Isso é uma importante reflexão que eu queria aqui discutir com a família Cooper Alpha. Queria discutir isso. E queria dizer para vocês que hoje a medicina, olha só a medicina, gente, a medicina antes achava que só fazia bem ter um colesterol bom, ter uma diabetes boa, ter um coração bom, ter um osso bom. A medicina começou a perceber que atitudes psíquicas fazem bem para a nossa vida. Sabe quais são as atitudes psíquicas positivas? Essas daqui, ó. Gratidão. Olha que coisa, gente. Gratidão. Quem de nós for mais grato vai ter mais saúde. Não só a gratidão, a generosidade. Quando a gente oferece alguma coisa para a pessoa, a gente está se beneficiando. A medicina mediu isso e viu que isso tem um grande impacto. O perdão.
O perdão. Quem imaginava que o perdão fosse ter impacto na nossa saúde, na nossa vida? Tem impacto. E mais uma outra coisa, o otimismo. Precisamos de otimismo. Precisamos de otimismo. Eu vim aqui para chacoalhar isso, para dizer o seguinte: olha, estamos sofrendo, estamos tristes, estamos pensando, mas nós confiamos numa força maior para ter otimismo, para sair dessa. Agora, eu queria chamar a atenção para o contrário. Quais são as atitudes que a gente faz e que rouba da gente uma felicidade e uma alegria? São os pensamentos tóxicos. Queria dividir com vocês. O perfeccionismo. Muitas vezes somos perfeccionistas, exageradamente, e a gente acaba não se contentando com nada. Poxa vida, vamos aproveitar do jeito que está, vamos tentar ter um foco no prazer, no momento. Nós não precisamos ser o mais perfeito de tudo. Sabe qual a outra? Comparação social. Nós sofremos demais com isso. Somos refém de um comportamento social que compara um com o outro. Estamos satisfeitos com o nosso carro. A gente vê que o vizinho trocou de carro, a gente fica preocupado, a gente fica angustiado, a gente fica nervoso por conta disso. A gente tem que não cair nessa isca, nessa armadilha. Sabe qual outro? Materialismo. É importante, é muito importante. Eu acho que talvez essa pandemia veio para mostrar para a gente o seguinte: gente, está na hora da gente repensar a nossa vida. Olha para onde a gente estava indo com esse mundo. É preciso que a gente comece a repensar. E uma outra coisa é a maximização. É um pensamento tóxico de querer sempre ter um caminho melhor. E aí eu não paro para vivenciar o hoje. É bom pensar no amanhã. É importante pensar no amanhã. Mas eu não posso deixar de pensar, de viver o hoje. Então esses são os pensamentos tóxicos que a gente devia evitar. Agora, olha o que a medicina descobriu nos últimos anos. Você veja que processo essa medicina está passando. Ficávamos encantados com a célula, ficávamos encantados com remédios, ficávamos encantados com grandes tratamentos, e a gente queria que todo mundo tivesse um corpo perfeito, todo mundo aí já mediu seu colesterol, já mediu seu diabetes, já mediu a sua osteoporose, já fez check-up cardiológico. Aí a gente foi revelado que sentimentos positivos como gratidão, perdão, generosidade também ajudam a vida da gente. E agora, por fim, nós inúmeros trabalhos mostrando que a religiosidade e a espiritualidade impacta muito na nossa saúde. Até eu quero fazer um desabafo como cristão. Como cristão. Como é possível alguém que não tem uma fé estar vivendo essa fase tão difícil da vida e do mundo? Se não fosse a fé, como nós estaríamos neste momento? Então, gente, a religiosidade e a espiritualidade, seja qual for, seja com qual nome a gente der nesse nosso Deus, nessa nossa natureza, ela faz diferença. A medicina mediu isso e viu que isso impacta na nossa vida. Agora, o bem-estar ele é composto por satisfação da vida, sem dúvida nenhuma, por momentos de felicidade, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu quero vir aqui para colocar na mesa de vocês hoje é a necessidade da gente ter proposta de vida, ter significado. O meu significado não pode ser só ter meu patrimônio físico. O meu significado não pode ser só procriar filhos e ver eles progredindo. Eu tenho que ter um outro significado. Eu tenho que fazer diferença na minha sociedade. Eu tenho que fazer diferença na minha comunidade. Isso é importante para a vida. E a gente pode, gente, sempre ser direcionado pelo prazer. Eu só queria chamar a atenção que as grandes fontes de prazer que a gente tem é a família, todo mundo sabe, os amigos que eu já folequei, como o primeiro remédio. Qual foi o primeiro remédio que o geriatra receitou? Ter amizade. Ter amizade. Qual foi o segundo remédio que o geriatra receitou? Ter momentos de lazer. Ter momentos de lazer, isso é importante. E também a sexualidade, gente. Agora, como é que nós estamos com a sexualidade? Qual é a realidade da sexualidade hoje nas pessoas? Nos jovens, nos quase jovens, nos idosos, nos quase idosos. Nós sofremos de problemas em relação à nossa sexualidade. Nós
mais ou menos metade das pessoas são insatisfeitas com a sua vida sexual, principalmente por conta da conjugalidade. A gente junta duas pessoas diferentes, tá certo? Que precisa virar uma conjugalidade, precisa virar uma harmonia. E isto, realmente, nós não podemos só simplesmente frequentar o mesmo ambiente se a gente não tiver ligação. E a ciência sabe que existe na cabeça do homem coisas diferentes que tem na cabeça da mulher e que tem essa dificuldade. E os cientistas já mostraram o seguinte, que o comportamento que faz os casais mais felizes, olha aí, são 4 coisas que são mais comuns entre os casais felizes. Os casais felizes, eles dão atenção para pequenas atenções. Os casais mais felizes, eles lidam melhor com o conflito de interesse, quer dizer, não é só o que eu quero, é o que nós queremos. Os casais mais felizes, eles têm capacidade de olhar e ouvir. A gente quer ser visto, quer ser escutado. E valorizar pontos positivos. Os casais mais felizes, eles valorizam pontos positivos. Então, gente, o que a gente percebe nitidamente é que os casais mais felizes não têm menos problemas do que os casais menos felizes. A diferença é que eles lidam diferente com esses problemas. E o que a gente precisa ter, então, no final da nossa vida da sexualidade, é, na verdade, gente, essa harmonia, essa mistura, essa cumplicidade, e que é uma coisa importante para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, gente, eu queria concluir com vocês, queria finalizar essa discussão mostrando o seguinte, olha, como que eu consigo segurar essa carga toda? Como eu faço para diminuir essa carga? Como eu faço para diminuir esse peso que está nas minhas costas? Nós não temos dúvida nenhuma. A ciência já chegou a 5 situações e que faz com que você fique com uma melhor condição de estar lidando com esta carga. Se você, meu amigo, for fisicamente ativo, não só fisicamente ativo, meu amigo, convido você para ser também mentalmente ativo, usar mais a cabeça. Agora, a gente está sentindo falta disso. E quando tudo isso acabar, vamos garantir que a gente seja socialmente ativo. Então, você veja, fisicamente ativo, mentalmente ativo, socialmente ativo. Agora, só isso não funciona. Nós temos que ser afetivamente ativo. Afetivamente ativo. Mas se a gente for tudo isso, não vai adiantar se a gente não for espiritualmente ativo. Então, gente, é isso que eu queria dizer para vocês, tá certo? Dizer assim, muito obrigado por estar aqui. Hoje eu saio daqui diferente, tá certo? Por estar com vocês, por estar entrando na casa de todos vocês, né? Não estou vendo a cara de todos vocês, mas estou sentindo já essa energia. Me coloco à disposição de vocês nas mídias sociais, onde eu gravo alguns vídeos sobre alguns assuntos específicos, né? Algumas coisas específicas na questão da geriatria, para que vocês acompanhem. Me coloco à disposição de vocês para que a gente converse agora, nesse período, tá certo? Que nós temos nessa noite, para que a gente consiga discutir algumas coisas que são relevantes para a vida da gente. Como é importante, gente, como é importante a gente estar pensando nisso, né? O bem-estar e a qualidade de vida é um grande desafio. Em tempos de pandemia, é um desafio maior ainda. Muito obrigado pela atenção de vocês, me coloco à disposição. Claro, doutor. Claro, doutor. As suas muito provocações, importante as suas... E o senhor conseguiu desmistificar um assunto vasto, porque as pessoas pensam que para ter qualidade de vida depende de uma condição material muito grande. E que os pequenos gestos, as pequenas ações, realmente elas agregam a felicidade, a satisfação e a alegria de viver de uma coisa que é imensurável. As pessoas só querem quantificar
aquilo sob o ponto de vista material. Isso foi muito bom, porque você conseguiu desmistificar, foi uma amostra de chamar a atenção das pessoas. A gente quer fazer um agradecimento aqui, que nós temos pessoas aqui, doutor, nós temos pessoas do Planalto Norte, lá de Mafra, tivemos do Paraíso no extremo oeste, Viadutos no Rio Grande do Sul, Laratiba no Rio Grande do Sul, Quilombo, Campoerê, Ouro Verde aqui em Santa Catarina, Gaurama no Rio Grande do Sul, Marema aqui em Santa Catarina, tivemos também em Armazém, na região sul do estado, nós tivemos também em Guaraciaba, Xaxim, aqui próximo de Chapecó, e também Santiago do Sul, que é um município aqui próximo de Quilombo, próximo a Chapecó, e também União do Oeste. Então nós temos uma pergunta agora que veio, doutor. Eu queria agradecer, né, a todos vocês aí do estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de produtores rurais, como vocês são importantes para o país, viu? Nós todos dependemos muito do esforço de vocês, do empenho de vocês. Então, assim, a gente tem que realmente agradecer a essa força de trabalho que vocês têm, que a gente sabe disso e reconhece a energia que tem aí no interior de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do Sul. E junto com ela vai a qualidade de vida. Porque bem no início da sua apresentação, o senhor falou sobre a importância da alimentação, né? E as pessoas, a maioria dos nossos associados que vivem no campo tem condições de produzir alimentos com boa qualidade, com bom frescor. Não depende de ficar depositado numa ceasa, num depósito, num longo transporte. Então eles saem com uma vantagem comparativa em termos de alimentação sem igual. Isso foi importante o senhor ter reforçado essa questão da alimentação. Mas olha uma pergunta que nós temos aqui, doutor. Muitas pessoas estão experimentando sentimento em uma intensidade talvez nunca vivida antes. Quando é a hora de pedir ajuda, quando a gente fracassa, não. Quando a gente se sente impotente perante a vida. Olha, essa pergunta é uma pergunta extremamente importante. Vale a pena a gente perceber o seguinte: o ser humano aguenta sentir tristeza, angústia, frustração? Ele aguenta? Aguenta. Nós temos todo um mecanismo hormonal que Deus nos deu de preparo que a gente consegue enfrentar. A gente recebe da natureza a resiliência, que é a força. Agora, em alguns momentos, nós temos uma doença que não vai... Sabe aquela a serotonina que eu mostrei dentro do cérebro? Aquele cérebro ele não consegue produzir serotonina. E eu começo a perceber, eu começo a ficar com um sentimento de desesperança, de falta de otimismo, de tristeza, de angústia, de ansiedade, não um dia, não 2 dias, não 3 dias, mas em torno de 15 dias. Então a resposta é: quando você perceber que esta sensação de tristeza, de angústia e de rebaixamento do seu humor durar pelo menos 2 semanas e começar a impactar na sua vida, começar a impactar no seu trabalho, no seu convívio familiar, começar a impactar na sua concentração, na sua capacidade de investir na sua vida, está na hora de pedir ajuda. E ajuda, ela pode vir dentro de uma caixinha de remédio, tá certo? Mas aí nós temos uma parte que depende de remédio e uma parte que depende das nossas atitudes. Então é o seguinte: não deixa, tem que entender que a índole do ser humano é se sentir bem. Mesmo que a gente sinta bem mal um ou outro dia, depois a gente se sente bem. Agora, quando isso não acontece, quando a gente passa mais do que 2 semanas, vale a pena pedir ajuda. Ou seja, a gente não deve ter medo e não se sentir diminuído quando a gente tem que recorrer a um recurso, né? Isso não é sinal de fraqueza perante a fragilidade que nós estamos passando pela pandemia, não é mesmo? Não, isso é uma doença, né? A depressão, a ansiedade é uma doença, muitas vezes com ligação familiar e que precisa ser tratada e é tratada relativamente fácil. Doutor, como lidar com o luto de familiares e encontrar motivos para continuar vivendo, como agora nós temos muitas famílias perdendo os familiares pela Covid-19? A dor maior do ser humano
a dor maior do ser humano é aquela perda da saudade eterna, né? De uma saudade que você não consegue recuperar. É uma perda muito grande. Eu quero só chamar a atenção que nem toda tristeza que se estende depois de um luto merece ser tratada com remédio. A gente tem um número aí de 2 a 3 meses de tolerância para essa tristeza, para não precisar tomar remédio. Agora, o luto, gente, para a gente entender as perdas, a gente tem que entender um pouquinho o valor da vida. Por isso que eu vou fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte, como é importante a religiosidade, né? E a espiritualidade, né? Para a gente enfrentar esses desígnios, né? Essa evolução da vida que eu não queria, né? E uma coisa importante no luto, vários especialistas colocam isso, né? A gente diminui o sentimento de perda com o sentimento da presença, né? Quando eu sei que a gente perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um vizinho, um filho, a gente tem que se juntar com as outras pessoas. Então, a ausência, não que ela é compensada pela presença, mas ela é minimizada. E uma coisa que acontece, Marco, eu vejo nos meus pacientes, as pessoas acham que não falar do luto alivia alguma coisa. De jeito nenhum. A gente precisa colocar para fora isso. A gente precisa colocar as nossas angústias. Precisamos dialogar, precisamos preencher. Ou seja, nós temos que sair um pouco do estado de solidão. Não que toda solidão é benéfica, tá? Mas essa é uma maneira de a gente extravasar um pouco, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E agora, doutor, veja bem, as pessoas que não são tão digitais, com a era dessa transformação tecnológica digital, o senhor imagine as pessoas de terceira idade, que não têm conexão com a internet, com as mídias modernas, digitais, elas estão passando por um sofrimento, porque, de certa maneira, elas estão um tanto desconectadas do mundo e, por ora, pela pandemia, da vida, inclusive. Que tipo de abordagem, de conforto, o senhor levaria para essa questão? Então, primeiro eu queria puxar um pouco a orelha das pessoas que se colocam à margem de inovações. Muita gente se coloca assim, olha, gente, eu não vou aprender a mexer no computador ou no celular, porque isso não é do meu tempo. O meu tempo não era assim. Gente, esse tempo, 2021, tá certo? 2021, ele é o tempo de todo mundo. E você que tem 60, tem 70, você é dono desse tempo. E para você estar hoje, nesse tempo, vivo, com aquilo que eu coloquei de propósito de vida, é preciso que se tenha acesso à informação. E hoje, se você não tem acesso a essa tecnologia de um celular, de um computador, você fica restrito da comunicação. Então, a primeira coisa que eu falaria, Vilmar, era o seguinte, poxa vida, vamos tentar fazer um curso para a gente retomar isso, e talvez a Cooperalfa pode estar proporcionando isso aos seus associados, a possibilidade de todo mundo ficar alfabetizado do ponto de vista da informação. Mas tudo bem, isso é um processo. Agora, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater no vizinho, e dizer o seguinte, preciso de gente. É aquilo que o nosso presidente falou, nós estamos precisando de abraço. Gente, você pode sim sentar na porta do vizinho, não precisa abraçá-lo, você pode estar a 2, 3 metros dele, você não precisa tomar no mesmo copo, mas você pode conversar, você pode convidar os seus filhos para virem à sua casa, desde que todo mundo tenha cuidado, para não ficar o dia todo, nem dormir lá o tempo inteiro, mas que tenha essa troca de afeto. Você pode tentar falar com pessoas que você não falava há muito tempo, tá certo? Então, assim, eu acho que isso é importantíssimo. Nós não vamos sobreviver sem esse afeto. A pandemia nos ensinou que gente é remédio. A pandemia nos ensinou que abraçar é remédio. A pandemia nos ensinou que estarmos conectados com as pessoas é remédio. Quer dizer, remédio não é só aquilo que a gente encontra na farmácia.
Remédio é aquela que a gente encontra, que bate o nosso coração. Então é isso que nós temos que fazer e é este o grande momento. Quer dizer, não dá para a gente abrir mão disso. Não dá para a gente abrir mão disso, gente. Então, doutor, foi muito importante que o senhor conseguiu desmistificar um pouco de que só a alimentação, de que a vida social, ela só seria factível e plena se a gente realizasse todos os nossos desejos prazerosos. O encontro de um churrasco, de um futebol, de um jogo de bocha, de um jogo de carta, de um passeio, de ir na praia, de um evento. Importante que o senhor colocou de que pequenos eventos, pequenas ações, pequenos afetos, eles nos gratificam e nos torna forte. Isso é importante, especialmente para a camada mais jovem que nos está ouvindo também, que são muito movidos por questões externas, por muitas materialidades, digamos assim. E que os pequenos gestos de afeto, de carinho e de ouvir, de dar atenção para aquilo que é pequeno, se transforme em algo enorme. Isso é importante que seja reforçado, especialmente para os nossos jovens. Você vê que coisa interessante, né? O sofrimento, isso é uma coisa interessante, é bíblico, né? O sofrimento ele é transformador, né? O sofrimento é transformador. E o que você colocou é pura verdade. Nós redimensionamos aonde está o nosso ouro. Nós redimensionamos aonde é que estão os nossos valores. Tá certo? E você veja que este jovem que demoraria 30 anos para amadurecer e perceber isso, que facilmente um indivíduo de 70 anos sabe, o indivíduo de 80 anos sabe, a pandemia apressou esse processo. Quer dizer, como a gente se preocupou com isso. Agora, eu queria também chamar a atenção para aqueles indivíduos mais idosos, que por esse ano todo sofreram do medo, porque a todo momento ele era sempre colocado como o primeiro a morrer, o primeiro a sofrer, o primeiro a adoecer. Por culpa, né? Quantos filhos deram culpa nos seus pais por conta de sair, por conta de usar máscara, tá certo? Por insegurança e por um isolamento que começou social e passou a ser um isolamento afetivo. Olha que coisa importante, né? Nós estamos vivendo um processo de isolamento afetivo também, né? E é coisa interessante, quando você coloca dos mais jovens, como a relação intergeracional, ela se mostrou importante. O jovem não percebia que encontrar com a avó aos domingos era tão importante para ele. Ele está percebendo isso agora. Ele não percebia que aquela conversa de Deus te abençoe, ou fique com Deus, meu filho, era tão importante como ele está percebendo agora que ele não tem. Então, realmente, nós estamos numa grande mudança, né, do que é importante, o que vale a pena e o que não vale a pena na vida. Claro, também certamente a pandemia, o isolamento, de certa forma, por um lado, ele contribuiu um pouco para aumentar os conflitos, especialmente geracional, intergeracionais. Mas, por outro lado, as pessoas têm que ter ciência, e a gente gostaria que o senhor reforçasse, que a gente nunca pode transformar um conflito que todos nós temos em um confronto, especialmente dentro da família, porque isso degrada. Isso, olha, esse choque de conceitos, né, do conflito e do confronto é muito importante. Tudo na vida, né, Vilmar? Tudo na vida. No casamento não é assim? Nós temos conflitos de ideias, nós temos conflitos de postura, mas se a gente fizer um confronto, ele gera uma agressividade desnecessária. Então, seja dentro da família, seja no casamento, seja dentro da sua empresa, seja dentro do seu negócio, seja com o indivíduo que te serve no posto de gasolina. É muito importante a gente entender essa diferenciação, essa distinção, tá certo? Nós vamos poder ter diferenças, mas a gente não precisa
a gente não precisa entrar em confronto. Olha um comentário, senão Nossos antepassados também passaram por muitos desafios. Lidara com a iminência de uma constante morte. Se olhar para eles, talvez reforçamos a nossa fé? Sim. Sem dúvida, né? Você vê que é o seguinte, como é que a gente vai reforçar alguns valores na sociedade? Por isso que é importante a nossa história. Por isso que é importante a convivência intergeracional. Por isso que é importante vocês que são de ambiente rural, que mora o avô perto do filho, que mora perto do neto, que é vizinho de uma tia mais velha. Como é importante esse núcleo intergeracional vivendo junto, porque nós vamos reforçar valores. E esses valores vão desde do carinho, do respeito que se tem pelo outro, até a questão da religiosidade, né? Então, não tenho dúvida nenhuma, né? Parece que nesses tempos de pandemia, nós estamos olhando para dentro da gente. E quando a gente olha para dentro da gente, a gente tem a necessidade de olhar para as nossas origens e para os nossos mais velhos, Lembrar como é que a nossa avó conduzia a nossa conversa, como é que sentávamos na mesa, como é que se falava, como é que se dividia as tarefas. Poxa vida! Deus é muito poderoso, gente. Ele não daria para a gente tanto sofrimento se ele não fosse para transformar a vida da gente. Nós vamos sair melhor dessa história. Vamos ver se o nosso presidente, de repente, tem alguma colocação, alguma pergunta, senhor Betti, algum ponto que o senhor gostaria que fosse reforçado pelo doutor? Eu acho que essa palestra faz a gente refletir muita coisa, conforme já foi dito. Então, eu acho que com isso é mais um aprendizado que cada um de nós tem, do quanto que somos importantes a partir do momento em que nós somos fraternos, que nós temos a humanidade, temos o ser humano acima de tudo, temos a humildade, né? Ter a franqueza, ser puro. Ser puro não quer dizer ser atrasado, não, ser puro, ser verdadeiro. Né? Eu acho que tudo isso faz com que, por exemplo, a gente supere todas essas dificuldades. Né? Todo mundo sabe que é um ano terrível que todos nós passamos. Mas o que fez nós a superar, em certos aspectos, essa pandemia? É a união que nós temos dentro da empresa, é a união que tem a diretoria para com o seu associado. Então, é através da união que a gente resolve muitas coisas. E o que o doutor Marcos deixou uma mensagem muito sábia, né, de quem realmente conhece a realidade do ser humano. Então, eu acho que cada um de nós, diante dessa palestra, faz refletir para dentro de nós. Quanta coisa errada que às vezes a gente comete até involuntariamente. Né? Quanto diferente poderia ser. Né? E o quanto, por exemplo, que é importante a gente ser humano, a gente se doar, a gente saber dar um passo para trás, a gente não querer ser mais do que os outros. Afinal de contas, o que é que nós vamos levar dessa vida? Vamos deixar um legado, vamos deixar um exemplo. Acima disso, nós não vamos levar dinheiro, o caixão não tem gaveta, como diz o caboclo. Então, acho que parabenizá-lo pela palestra e, de minha parte, agradecê-lo e pedir desculpa mais uma vez pelo atraso. Isso aí foi uma coisa involuntária. Né? E dizer que, para mim, me serviu bastante, porque nesse ano aqui, para carregar, como diz o cargueiro, não está fácil. Né? Mas estamos suportando e tenho certeza que quando passar isso aqui, nós vamos estar mais fortes do que nós éramos no passado, tá bom? Um abraço, professor, obrigado, que Deus te acompanhe e te ilumine, e possa sempre dar à humanidade esses bons exemplos que você citou para nós aí, tá? Eu mais agradecer também toda a equipe, enfim, agradecer a todos aqueles que assistiram e dizer que cada um de nós que assistimos possamos fazer uma reflexão e tirar proveito desses ensinamentos.
Um abraço, que o menino Jesus abençoe cada um de nós. Obrigado. Obrigado, presidente. Nós temos aqui um agradecimento da Carla Fumegali. Ela falou, obrigado por tanta luz em dias tão escuros. Isso é importante. A ideia realmente do evento é levar luz para as pessoas. E o evento de hoje, ele provou mais uma vez, de acordo com o que o doutor expôs aqui durante a palestra, durante a sua fala, de que nós realmente somos seres de contato. Nós precisamos de relacionamento. E com certeza a cooperativa vai aprofundar eventos nessa área para nós aumentarmos a nossa humanidade enquanto ser. Então, doutor, nós não tendo mais perguntas aqui, então nós vamos deixar o senhor para fazer doutor Marcos, para fazer a consideração final do evento. Olha, gente, eu só tenho que agradecer, muita gratidão, Seu Romeu, com essa inteligência, com essa sensibilidade, né? Não é à toa que está na liderança de uma cooperativa que se preocupa, talvez, muito mais com a produção humana do que a produção de grãos, a produção de proteína, a produção de produtos mesmo. Mas o grande produto, talvez, da cooperativa de vocês são essas famílias reunidas, né, em torno de um propósito de estar vivendo bem. Queria só agradecer realmente a oportunidade de estar aqui, né, de estar entrando na casa de vocês, né, parabenizar a todos da cooperativa por esse investimento nessa questão, tá bem? E me colocar à disposição de vocês pelas mídias sociais, pelos e-mails, para a gente estar conversando. Muito obrigado, fiquei muito feliz, saio dessa noite diferente do que entrei, tá certo? E se Deus quiser, nós vamos vencer essa etapa. Ok, muito obrigado, doutor Marcos. Então, nós agradecemos a participação de todos que estiveram conosco neste evento e quem quiser pode rever e vai ficar gravado para poder ver um outro momento quando as pessoas puderem mais disponibilidade de tempo. E as pessoas podem também compartilhar o evento de hoje com as pessoas mais importantes para você. Esperamos e que possamos ter preenchido um espaço de tempo com essas reflexões propícias ao momento, doutor Marcos, e que nos trouxe alívio para as pessoas. E queremos desejar uma boa noite a todos e lembrar que cooperar é evoluir. Já foi. Não foi.